Agora, falando a respeito do Tratado de Versalhes, o Tratado de Versalhes ele foi assinado, né, no dia 28 de junho de 1919. Ele foi assinado na cidade de Versalhes de forma proposital, porque foi uma resposta que a França deu aos alemães por causa lá da unificação alemã, lembra? Na guerra de unificação da Alemanha, o Otto von Bismarck obrigou os franceses a fazer um acordo de paz chamado Tratado de Versalhes, assinado em Versalhes, e os franceses foram obrigados a coroar, aceitar a coroação de Guilherme I, rei da Alemanha, dentro do território deles. Tá? E a Alemanha, né, tomou os dois territórios ricos em ferro e carvão da França, que eram os territórios de Alsácia e Lorena. Aí a França, na hora que, né, derrotou lá os alemães, a França e a Inglaterra, a França exigiu que esse acordo de paz fosse em Versalhes para dar essa resposta, estava atravessado na garganta deles, para dar essa resposta aos alemães. Aí nesse Tratado de Versalhes, a Alemanha foi punida rigorosamente. Cerca de, vamos dizer assim, 80% do exército alemão foi reduzido, ou seja, os alemães tiveram que reduzir o número de soldados deles para, no máximo, 100 mil homens, o que para uma potência na época eram poucos homens considerados no exército, tá? A Alemanha perdeu territórios, as suas colônias na África e na Ásia teve que ser devolvida. Perdeu territórios na Europa, por exemplo, a margem esquerda da Renânia foi tomada pelos aliados e foi, vamos dizer assim, militarizada por eles. Tá? Parte dos Sudetos, né, que ficava na Polônia, também, desculpa, na Polônia não, na Tchecoslováquia, que foi criado, não existia a nação da Tchecoslováquia, ela foi criada depois da Primeira Guerra Mundial. E ali a região dos Sudetos, que a maioria da população era alemã, ficou sob domínio da Tchecoslováquia. E alguns territórios que hoje seria Polônia eram alemães, tá bom? Então houve uma reformulação do mapa mundi, principalmente dentro da Europa. Acabou o Império Austro-Húngaro, como já falei para vocês, tá? E também acabou o Império Turco, tá? Foi totalmente desmembrado. Bom, então a Alemanha também teve a desmilitarização, tá? No seu território, perdeu territórios, colônias, e também teve que pagar uma pesada indenização. A indenização que os alemães tiveram que pagar para a Inglaterra e a França, gente, arrebentou com a economia alemã, arrebentou, tá? Causou na Alemanha uma recessão profunda, uma inflação galopante e um número de desemprego enorme, tá? Então a economia alemã acabou estagnada numa crise terrível que permitiu, olha só, o final da guerra, esse Tratado de Versalhes, as consequências dele para a Alemanha, permitiu a ascensão da ideologia nazi-fascista. Tá? Lembra da Itália, que teve a proposta lá da Inglaterra e da França para ter território se apoiasse a Inglaterra e a França? A Itália não conseguiu os territórios, tá? A Inglaterra e a França não concedeu território nenhum para a Itália e ela saiu com prejuízo enorme de guerra. Tá? Então lá na Itália, em decorrência desse não cumprimento do acordo entre Inglaterra e França com a Itália, acabou refletindo na economia, a economia afundou e isso permitiu a ascensão da ideologia fascista na Itália. E na Alemanha, por causa do Tratado de Versalhes, as consequências dele acabou repercutindo, né, ou refletindo na ascensão da ideologia nazista. Tá? E
depois da guerra, assinado o Tratado de Versalhes, a Alemanha punida com rigor, né? A França e a Inglaterra satisfeitas com isso, tivemos a ascensão dos Estados Unidos como potência mundial, né? Estados Unidos surge no mundo como uma grande potência mundial, ainda não é superpotência, mas é uma potência mundial em crescimento, com uma produção industrial enorme, tá? Depois a gente vai falar sobre isso na crise de 1929. E o crescimento do comunismo, por quê? O crescimento e o fortalecimento do comunismo no mundo por causa da Revolução Russa que aconteceu em 1917. Essas são as consequências aí da Primeira Guerra Mundial, né? Aqui, olha, um cemitério com um grande número de mortos, né? Nesse cemitério estavam enterrados tanto os militares quanto os civis, cerca de 30 milhões ao todo, né? Aqui, olha, é um campo de batalha, aqui são fotos mesmo, tá? Tirado da época, um campo de batalha com os soldados que já estão mortos, tá? Aqui nós temos os soldados, né, em meio às ruínas. Não sei dizer para vocês, mas acho que parece ser soldados alemães, né? E aqui, olha, o que sobrou, né, da guerra, que aconteceu com a cidade. Ela foi literalmente destruída. Casas eram destruídas nos bombardeiros, escolas, hospitais, porque os mísseis, gente, as bombas caíam em qualquer lugar, como falei para vocês, não havia precisão. E aqui nós temos, né, uma charge simbolizando o Tratado de Versalhes, né? Todos os dedos apontados para a Alemanha, culpando a Alemanha de ser a exclusiva responsável pela guerra. Aí. Qualquer dúvidas, podem enviar para o blog, né? E lá a professora vai estar mandando para mim, tá bom, gente? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tá? Boa semana para vocês.